Olá, queridos, graça e paz. Está começando mais um Mergulhando na Palavra de Deus. E hoje eu tenho a alegria de estar comigo a minha querida esposa, Denaíra Santos. Dá um oi pro pessoal aí. Graça e paz, meus queridos. É um prazer estar aqui, para compartilharmos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Já lemos o capítulo 1, o capítulo 12, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 e agora vamos ler o capítulo 7. Você que não assistiu desde o início, os outros vídeos dos capítulos, assista, vai ser muito abençoador para a sua vida. Pegou sua Bíblia aí e vamos já para a palavra de Deus, para a meditação da palavra. Pega aí a tua Bíblia e vamos ler o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Pegou sua Bíblia? Vamos junto? O texto diz assim: continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos desperdicem. Segundo título: a bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aos que batem se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha, queridos, que palavra maravilhosa que a gente acabemos de ler, né? Que profundidade é a palavra de Deus, que clareza a palavra de Deus traz para nós. E a minha esposa vai trazer aqui resumidamente, né, um comentário sobre esse capítulo, né, meu bem? Sim. Eu sou suspeita para falar do capítulo 7, porque é um dos capítulos que eu mais gosto de ler e de buscar entendê-lo. Eu até falei para o Ayrton ontem que eu gostei muito do convite que ele me fez de comentar sobre esse capítulo, que eu não esperava. Até então é o primeiro vídeo que a gente está fazendo, lendo as escrituras com comentário, né? Com algo a mais. E esse texto ele vai começar já dando assim uma grande pressão sobre o quê? Sobre não julgarmos, para que não possamos ser julgados também. À medida em que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados. E eu sempre busquei entender o que é esse não julgar. E às vezes eu vejo muita discussão entre várias pessoas, vários ensinos, de dizer: não julgue o teu irmão que peca, não julgue as atitudes erradas. E a gente sabemos que algumas atitudes elas são reprováveis e elas jamais serão aceitas, né? Mas algo que mais me chama a atenção é que muitas das vezes nós julgamos as pessoas sem saber o que elas praticam. Como? Eu julgo comentando como a pessoa é, se eu não estou perto dela para saber como ela é. Eu julgo como ela pensa, eu julgo como ela fala, eu tenho uma outra imagem dessa pessoa, sendo que provavelmente essa pessoa não é tudo aquilo que eu estou julgando ali. Então, à medida que eu sou julgada, que eu julgo, eu serei julgada, porque assim também fazem muitas pessoas. Ah, você conhece alguém? Pois ele aparenta ser assim, ele é desse jeito, o modo que essa pessoa fala demonstra tal coisa, e muitas das vezes não é isso. Então é algo que a gente tem que ter cuidado, questão de julgar as pessoas pelo que nós olhamos. E muitas das vezes a gente se vê em uma situação de querer reparar o argueiro, como fala a palavra do Senhor, no olho do nosso irmão, mas ali tem também nos nossos olhos, tem uma trave, é algo muito maior, né? Tá nos nossos olhos. É muito fácil enxergar o erro das pessoas, tentar até mesmo ajudá-las, mas muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de perceber os erros que estão em nós, aquilo que nós precisamos melhorar. E quando a gente age dessa forma, a gente está sendo hipócrita. Por quê? Porque ajudar o meu irmão é dizer assim: olha, eu sou tão defeituoso quanto você, eu também sofro desse mal, eu também preciso me libertar disso. Então vamos juntos aqui buscar a solução. Não só falar: você é pecador, você precisa disso, você precisa daquilo. E eu achar que eu não sou também, né, uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa se consertar. Então é algo que nós precisamos ter muito cuidado, né, de como pensar, como falar, né, meu bem? Verdade. E, meu bem, e a questão aqui também desses dois caminhos aqui que está falando no versículo 13, o que você entende sobre esses dois caminhos?
Nossa, os dois caminhos, né? Algo que está aí, é visível para quem querer ver. Os dois caminhos, ele vai falar que há um que a porta é estreita, né? E a outra ela é larga, né? E vai falar que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por que é espaçoso? Porque tem várias diversidades, é tudo mais fácil, é atrativo, sempre tem uma novidade, né? É tudo que é levado a esse caminho de perdição, ele seduz, ele parece ser bom, ele é prazeroso no início, mas tá lá o resultado de tudo, porque ele leva à perdição, ele leva a pessoa a padecer, a sofrer. É a facilidade em que o mundo oferece, o sistema oferece. Infelizmente, isso tem entrado dentro das congregações e pior, tem entrado dentro dos lares, tem entrado dentro das famílias, né? Essa facilidade, essa forma de não vamos ser tão assim, vamos ser mais maleáveis, né? A história do mais maleáveis, e nisso que está o perigo, porque nós somos separados. O povo de Deus, ele é separado, ele é um povo que ele tem uma particularidade, é diferenciado, não é tudo igual, né? E esse caminho, ele é muito fácil, esse caminho de perdição, ele conduz muito, ele é muito liberal. E muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E o interessante, meu bem, é que a gente vê a dificuldade, né, que as pessoas têm de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, né? A gente vê tantas postagens ruins que é postado no YouTube, né? E a gente vê as pessoas curtindo, a gente vê as pessoas comentando, né, as postagens que são ruins, e a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de curtir e comentar algo que é edificante, que é a palavra de Deus, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, edificando vidas, nos edificando e edificando muitas vidas também por meio da palavra de Deus. Então, esses dois caminhos, eles se referem, né, à ilusão, ele se refere, quando a porta é larga, está se referindo aqui à distração que o ser humano tem com as coisas desse mundo, né, com os prazeres desse mundo, com as distrações que o sistema nos oferece. Por isso que Jesus ele fala da porta estreita, né, que é a porta no qual nós devemos entrar, porque nessa porta a gente tem a palavra de Deus para nos, né, orientar, para nos trazer clareza, para nos dar direção ao destino correto, que é o que? Chegarmos na eternidade. Então essa porta estreita significa isso, né? E aqui também o texto também vai falar dos falsos profetas no capítulo 15, né? No versículo 15, perdão, e também vai falar aqui da entrada no reino dos céus e os dois alicerces. E rapidamente eu quero que você comente aqui sobre os dois alicerces. Sim, os dois alicerces. A palavra de Deus vai dizer para nós que todo aquele que escuta essas palavras, as palavras do Senhor, e pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus, que edificou a sua casa em Jesus. E aí fala que vai descer a chuva, corre os rios, assoprar os ventos, né? Esse texto ele é muito explicado. Combateram contra aquela casa, contra aquela família, contra aquelas vidas ali, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas também há um outro homem, né? Outro homem que ele também ouviu, mas ele não praticou.
ele não cumpriu, ele não trouxe para a vida dele. E aí ele é um homem comparado a ser insensato, porque ele construiu a sua casa, ele edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, as mesmas coisas que desceu na primeira casa. Veio os ventos, correram os rios, né, também, combateram aquela casa. E caiu, e grande foi a sua queda. Quantos, né? Quantos, meus irmãos, têm feito isso? Quantos têm edificado suas vidas em lugares arenosos, areia? Ouvem a palavra do Senhor, mas não trazem para as suas vidas. E aí, quando vem as adversidades, quando vem toda essa tribulação, quando vem todo esse conflito dentro do seu ser, quando vem, né, o medo, as aflições, as pessoas entram em desespero, elas não sabem como agir, elas entram em aflição profunda e acabam querendo tirar a sua própria vida. Entra um medo, um desespero, toma conta dos pensamentos delas. Amém, queridos? Que palavra tremenda, que entendimento, que clareza para nossas vidas, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe a todos, né? Curte esse vídeo, comente aí, deixe o seu comentário, compartilhe com as 1000 pessoas aí. Deixe Deus te usar, no nome de Jesus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e que Deus abençoe a você, porque nesse canal tem muito conteúdo da Palavra de Deus que vai abençoar a sua vida e a sua família. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.